Na semana passada nós começamos a trabalhar aí com os princípios na base de 1 a 1 e conceituamos, né, o princípio como sendo algo que rege alguma coisa natural, né, inclusive comportamento humano, né? A outra questão que nós colocamos e que é uma questão que cada um vai ter que trabalhar no seu, né, é aquilo que nós apelidamos de círculo social, porque quando a gente trabalha os nossos comportamentos, obviamente isso afeta a gente com a gente mesmo e é imediato, né, que se a gente não mora sozinho, se a gente tem uma família, as pessoas que estão em torno da gente também são influenciadas por isso, né? No terceiro nível, nós temos aí uma diversidade de situações. Essa lista aí está sendo trabalhada e vai crescer ao longo do tempo na medida que a gente for identificando mais situações. Todo mundo que participa aqui do Amor Consciente tem um grupo de apoio no seu círculo social. Então, esse é um ambiente que nós temos aqui em comum. Mas existem muitos outros. Tem gente que participa de grupos religiosos, tem gente que tem um monte de amigos de verdade com os quais se encontra regularmente, tem gente que tem ainda mais amigos no mundo virtual com os quais nunca se encontra, mas às vezes tem uma interação significativa, né? Não apenas um catálogo de nomes. As pessoas que trabalham têm um ambiente de trabalho onde elas interagem. Quem mora ou num condomínio ou numa rua e tem vizinhos, tem aí um outro grupo aí de pessoas com as quais se relaciona. Tem gente que participa de entidades, associações, partidos políticos, e cada um aí depois vai enriquecer isso com a sua realidade. Na medida que a gente for avançando na análise dos princípios, a gente vai fazer referência a esse círculo social, porque os princípios envolvem o comportamento e a gente acaba agindo nesses ambientes. A outra questão que nós também já tínhamos comentado e começamos a percorrer na semana passada com o princípio do autoconhecimento, a questão das frases célebres, né? Vamos continuar com isso hoje e a gente já tem pronto, mas eu não sei se vai dar tempo hoje, senão nós continuamos nos próximos encontros, né, com esses questionamentos para reflexão e na elaboração de sugestões de metas. De fato, o autoconhecimento ele é um universo em si próprio, né? Tem gente que se dedica a isso de forma intensa e tem gente que nem se dá conta que precisa fazer isso, né? Tem muitas pessoas que valorizam muito mais o para fora do que para dentro, e essa frase aqui diz que é triste aquele que acaba a sua vida sem ter tido a chance de olhar para si, mas é conhecido por todos os outros. A recíproca disso, né, é que a gente tem que, na verdade, tomar cuidado para não se identificar, não construir a nossa identidade em função desse mundo externo. As pessoas e as circunstâncias que ocorrem ao meu redor, a minha experiência de vida, as minhas adversidades, não definem a gente, né? Elas são simplesmente luzes ou ideias ou ilustrações que permitem a gente olhar para dentro da gente, né? Por que que a gente reagiu de tal forma a determinado comportamento ou a determinada circunstância. E
Então, a sugestão aqui, né, da Carol Herr, já citei ela na semana passada, né? Na verdade, assim, esse trabalho de autoconhecimento é um trabalho que é preciso olhar para dentro da gente, né? Isso começa olhando para nós mesmos, alguns brincam no espelho, né? A gente precisa olhar para os nossos sentimentos, a gente precisa olhar para a história da nossa família, né? Saber realmente de onde que a gente veio, né? O que se pensa, né? Do que se pensa, o que a gente gosta, né? E acabar se encontrando, né? Isso é pré-requisito para que a gente possa de fato se entender como uma pessoa, né? E quando a gente faz isso, né, acontece esse milagre que está sendo prometido aqui, né? Quanto mais você se organiza do lado de dentro, mais a vida se organiza do lado de fora, né? Isto é, existe aí uma correlação entre essas duas coisas. Outra frase, um significado semelhante, né, diz que a próxima fronteira, né, aquilo que você quer atingir, não está somente à sua frente, mas está dentro de você. Isto é, a gente tem que buscar dentro da gente a força, a energia, a determinação para ter esse autoconhecimento e poder atingir a próxima fronteira. O Schopenhauer também tocou nessa questão, né, relacionando ela com a liberdade, né? Então ele diz assim que quem não ama a solidão também não ama a liberdade, né? Ele se refere àquelas pessoas que ficam o tempo inteiro, né, indo atrás de estar junto com outras pessoas, né? E ele chama a atenção que a gente só é livre para fazer esse trabalho de autoconhecimento, decidir o que a gente quer e fazer no momento em que a gente está sozinhos, né? Então isso é uma dica aí para organizar nossos tempos, né? A gente precisa ter momentos em que a gente possa ter essa liberdade que o Schopenhauer descreve. Outra forma de visualizar isso é a questão que o Jung cita, né, quando ele fala da irritação, né? Muitas vezes a gente fica nervoso, chateado, irritado com alguma coisa que os outros fazem, o comportamento dos outros, o que os outros falam, né? Mas o que o Jung diz que essa é uma fonte importante de informação para a gente entender a nós mesmos, para a gente saber por que está acontecendo isso. E obviamente esse processo ele é um processo que não é simples, né? Muitas vezes a gente vai ter que olhar para questões que a gente, entre aspas, varreu para debaixo do tapete, e isso pode ser dolorido, mas certamente o resultado que a gente vai colher desse trabalho faz com que valha a pena, certo? Né? De fato, essa dor vem porque a gente vai reconhecer que nós temos partes da gente, ou parte da nossa história, ou parte das nossas crenças, ou parte dos nossos valores que não nos servem mais e que a gente vai abandonar, portanto, né? E essa necessidade de se desfazer de um pedaço da gente, né, chamado aqui de morte de uma parte que nos forma, né? E como tal, certamente será doloroso. Mas se a gente concluiu que aquela parte não serve para a gente, é melhor passar por essa dor e superar isso do que continuar com essas questões que reconhecemos que não nos servem mais. E esse é um trabalho que a gente precisa lembrar diariamente, né?
Precisamos nos lembrar todos os dias do que queremos, né? Nós falamos aqui em objetivos de vida, né? E de quem somos, porque na medida em que a gente começa a agir no mundo real, muitas vezes a gente acaba esquecendo da gente mesmo. Essa frase do Jean-Paul Sartre é interessante, né? Mostra isso de um outro ângulo, né? Ele diz que o importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós, né? É uma versão sofisticada, né, daquela frase que a gente já escutou muitas vezes e muita gente repete, né, que é importante não é o que acontece com a gente, mas como que a gente reage diante daquilo que acontece com a gente. Essa é sabedoria antiga, né? Uma outra forma de visualizar essa questão, né, mais lúdica talvez, né? Hoje nós não temos aqui crianças ou jovens, né? Mas essa canção aqui do filme do Rei Leão, né? Do Ciclo Sem Fim, acho que todo mundo assistiu esse filme, né? Em algum momento, né? Ele é uma outra forma aí de mostrar pra gente, né? Que de fato, como seres humanos, a gente faz parte aí de uma, entre aspas, corrente da vida, né? Se vocês quiserem chamar, que é bem exemplificada nesse filme, né? Do começo ao fim, é aparentemente uma repetição, mas muda os atores, né? Exatamente nessa cena aí que está no slide com a imagem, né? Não vamos tocar música hoje, nem assistir o filme agora, mas é bom lembrar disso, né? O Bert Hellinger, né, também tratou dessa questão, né? Tudo que rejeitamos apodera-se de nós, e tudo que respeitamos deixa-nos livres, né? Quando a gente faz trabalho de autoconhecimento, na verdade nós estamos buscando, né, na terminologia dele, o respeito de tudo que tem dentro da gente, né? Quando a gente se nega a ver alguma coisa, né, trabalha aquilo que nós chamamos de negação em relação ao nosso interior, na verdade a gente acaba sendo escravo disso, porque nós não admitimos, mas aquilo está lá. E ao negar, a gente não consegue trabalhar essa questão. E a última frase que eu coletei aqui é de Santo Agostinho, né? Um lembrete aqui que esse é um caminho basicamente para toda a vida, né? Mesmo que você já tenha feito uma longa caminhada, né? Não importa qual idade você tenha, quantos trabalhos desse tipo você já tenha feito, esse caminho do autoconhecimento sempre tem novos caminhos por fazer.